Fala galera, professor Felipe aqui na área. Essa é a nossa segunda aula. Estamos falando de grandezas e proporções. E na aula anterior eu dei uma introdução da importância da gente aprender grandezas e proporções. A gente vai usar para tudo na nossa vida, principalmente para entender regra de três, tá? Mas afinal de contas, o que é grandeza? Vocês já pararam para pensar? Por exemplo, quando você vai tomar um copo de água, né? Quanto tempo leva para essa jarra encher totalmente esse copo de água? Ou quanto tempo levaria, por exemplo, para eu tomar esse copo de água? Bom, se vocês contarem o tempo, eu levei menos de 15 segundos. Mas isso aqui é um tipo de grandeza. Grandeza a gente utiliza para medir. Mas medir o que, professor Felipe? Bom, medir alguma coisa. Quer ver, por exemplo, qual é a sua altura? A minha altura é 1,72 m. Quanto você pesa? Eu peso 82 quilos. Aí por aí você sabe se a pessoa é muito magra, é muito gorda, tá obesa, né? Não fala mais gorda, que é bullying, tá acima do peso, ou se a pessoa tá no peso certo, né? Para ela, de acordo com o IMC. Qual é a velocidade que um avião ele anda, né? No voo de cruzeiro, por exemplo? Quanto tempo a gente leva para chegar até o centro da cidade? Qual é a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo? Isso é uma grandeza. Grandeza, gente, é tudo aquilo que a gente consegue medir. Por exemplo, que horas são? Agora mesmo, que horas são? Aí você vai olhar para o seu relógio ou para o seu celular e vai dizer, são 7 horas da noite, são 12h30 da manhã, da tarde, são 7 horas da manhã. Então, são horários específicos que você, poxa, eu estou atrasado para chegar em tal compromisso. Ou então, eu preciso de tanto tempo para chegar até determinado local. Isso é uma grandeza. É tudo aquilo que a gente precisa medir, tá? E para medir, a gente precisa de uma unidade de medida. Por exemplo, no caso do tempo, no vídeo anterior eu mencionei a mágica relação do número 60. Se eu não falei ainda, comenta aqui nos comentários que qualquer dia desse eu solto a relação que existe, do porquê houve a necessidade de dividir 1 minuto em 60 segundos, por exemplo, ou 1 hora em 60 minutos. Quem inventou isso? Da onde que veio? Vocês já se perguntaram? E aí, é uma unidade de medida do tempo. Só que o tempo em si, quanto tempo leva? Aí você precisa de um conhecimento anterior. Você precisa calcular e saber o que é segundo, o que são minutos, o que são horas, o que é dia, semana, ano e assim sucessivamente. São tudo unidades de medidas em relação ao tempo. E na maioria das vezes, nas questões que vocês vão fazer de matemática, você vai ter que fazer conversão de medida. Por exemplo, às vezes ele te deu em minuto, sei lá, 70 minutos, e você vai ter que converter em horas. Sabe que é 1h10. E aí a questão é cabulosa, né? A questão às vezes está em hora, e a questão lá, a pergunta está em hora e a questão te dá em minutos. E aí você vai ter que fazer essas conversões. Multiplica por tanto, faz isso, 3,6. Vocês vão ter que fazer uma coisa, gente. Alguma coisa vocês vão ter que fazer para conseguir achar a resposta. Tá? Porque o bom da matemática, o lindo da matemática é isso. Ela te ajuda a pensar, a raciocinar, a tentar descobrir como você chega naquela direção, naquele resultado, naquilo que você realmente precisa. Por isso que a gente estuda matemática. Não é simplesmente só para decorar fórmulas. Vocês têm que entender o que está por trás dela. Eu sempre falei isso e repito em todas as minhas aulas. Vocês precisam entender o que está por trás. Por isso que em nenhum momento vocês estão vendo pegar papel e caneta. Tá? Então, atentem isso. Grandeza são unidades de medidas que a gente usa para medir algo, alguma coisa. E a proporção? Bom, a proporção, ela sempre requer duas grandezas. E aí elas vão meio que medir, né? Uma em relação à outra. Já viu aquelas balanças antigas que tem duas bandejas assim? E aí para você saber o peso de uma, você vai colocando o peso do outro lado, até que ela sobe ou desce, e aí quando elas se equilibrarem, você chega. Então, a proporção é isso. Então, como é que isso ficaria nas grandezas? Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que um pintor leve 2 dias para pintar uma casa. E aí a pessoa está com pressa, ela precisa que aquilo ali seja feito pelo menos em um dia. O que ela precisa fazer? Contratar mais pintor. Então, se um pintor leva 2 dias, se ela contratar 2 pintores, ela vai terminar de pintar a casa em apenas um dia. Então,
E isso é uma proporção direta.